irmãos, irmãs queridos, continuamos a nossa leitura do Evangelho de Mateus e chegamos então a esse capítulo 21, onde Jesus mais uma vez está em discussão com os sacerdotes e anciãos do povo, gente, portanto, entendida naquela religião. E a parábola quer exatamente fazer referência a dois grupos de pessoas. E isso fica bem expresso ao longo da parábola e, sobretudo, também ao final. Uns são aqueles que não conhecem a lei, não praticam a religião, estão fora do universo religioso do judaísmo, porque são pecadores, são impuros, são incultos, são incapazes. Outros são aqueles que, de fato, compreendem a lei, têm até a tarefa de ensiná-la aos irmãos, ou de serem os portadores desta lei, mas que não são capazes de um passo para além do conhecer a lei. Então Jesus fala dessa história de dois filhos, um que é chamado pelo pai ao trabalho e diz não, mas muda de ideia e vai. O segundo, também recebendo o mesmo convite do pai, diz sim, mas não foi. A pergunta que Jesus dirige diretamente aos seus interlocutores, que estão em discussão, é esta: qual dos dois fez a vontade do pai? E eles mesmos respondem: aquele que de princípio disse não, mas que mudou de ideia, converteu-se e foi ao serviço da vinha do pai. Aqui estamos, portanto, diante de algo que nos incomoda e nos interessa. A fé não é uma questão de adesão intelectual. A fé não é uma questão de conhecer Deus ou conhecer a cartilha de uma religião. Eu sempre digo, isso é verdade, conhecer a cartilha até o diabo conhece. E nem por isso crê, e nem por isso segue, e nem por isso vai atrás de Jesus, ou dá o coração, porque isso é a fé. Fé é dar o coração. Portanto, a fé não se trata simplesmente de uma adesão intelectual, verbal. Eu creio, eu sei, eu conheço. Isso é só uma vertente da fé, porque aquele em quem eu creio, eu vou querer conhecê-lo mais, eu vou querer saber mais dele, eu vou querer penetrar mais esse mistério que dá sentido à minha fé. Mas conhecimento só não salva. Inclusive, isso foi uma heresia no princípio do cristianismo. Quem achava que o conhecimento bastava, é a gnose, que quem soubesse muito de Deus estava dentro da órbita ou dentro dos direitos de reivindicar salvação por esta via. Nós não nos salvamos por essa via. Nós nos salvamos exatamente não por uma adesão intelectual, mas por uma adesão existencial. Isto é, a fé precisa mover a minha vida. A fé precisa levar-me a um caminho de conversão cotidiano, porque quem entra no caminho da fé não está pronto. Entra exatamente para fazer o caminho, para entrar naquele lugar onde, olhando para o Mestre, haverá de aprender dele todas as coisas. Nesse sentido, a segunda leitura que ouvimos, ela é, nesse momento, extremamente oportuna, porque nos convida a olhar para Jesus e nos colocar exatamente diante deste modelo, exaltado pelo Pai acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra, não só porque Ele é Deus como é, mas também porque Jesus, na sua humanidade, expressa belamente o que cada ser humano deve fazer na experiência da fé: conformar-se a Deus, à vontade de Deus. E é isso que nós pedimos todos os dias: seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ou se quisermos, assim como do lado de dentro, do lado de fora. De modo que estejamos todos dentro desse horizonte, onde a fé motive todas as nossas ações. É mais fácil, irmãos, que se salve quem não conheça a cartilha e viva como Deus deseja, do que aqueles que conhecem a cartilha, mas fazem uma outra opção existencial. Vivem como se não conhecessem a cartilha, como se não conhecessem Deus, como se não conhecessem Jesus. Por isso é importante a palavra hoje do profeta Ezequiel, não é? Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza o ímpio viverá, não morrerá. E essa é a nossa experiência cotidiana. Nós estamos na igreja não porque estamos prontos, não porque estamos acabados. Estamos na igreja, estamos nesta Eucaristia para de novo colocar os olhos sobre Jesus, para aprender dele todas as coisas, para conformar nossa vida à vida dele, para que a nossa existência seja uma existência cristã, ou melhor ainda, uma existência crística, que tenha Cristo como único e perfeito modelo. Aí de novo volto a São Paulo, aos Filipenses. Aqui estamos diante de um belo caminho de conversão, de uma bela existência vivida diante de Cristo e no seguimento dele. Viver em harmonia, procurando a unidade. Tem gente que conhece o catecismo, mas não aprendeu isso até hoje. Não façais por competição, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente dos seus interesses, do que é seu, mas também cuide do que é do outro. Tem gente que conhece e sabe de cor citar este pedaço do catecismo, esse pedaço do código canônico, esse pedaço da teologia, mas não aprendeu ainda este modo de existir. E este versículo 5 talvez resuma tudo o que signifique a nossa experiência religiosa. Tende entre vós, algumas traduções dizem em vós, tende entre vós ou em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. É para isso que nós estamos aqui hoje e todos os dias. É para isso que nós lemos a palavra, para aprender o caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. É para isso que nós comungamos, para darmos conta de fazer a experiência difícil, mas cotidiana da conversão. Ou a gente se converte e vive, ou a gente opta pelo caminho errado e morre. E aqui não se trata simplesmente de estar vivo na carne ou morto na carne. Vida aqui é muito mais do que viver na carne, porque um dia morreremos. Mas uma coisa é eu viver, gastar a minha existência, construir meu caminho segundo Deus, olhando para Jesus, aquele que esvaziou-se de si mesmo, tornou-se igual a nós, e encontrando-se igual a nós, humilhou-se, fez-se obediente até a morte, por isso foi exaltado. O justo é aquele que olha para Jesus e entende que não está pronto, que eu preciso ainda de conversão, preciso ainda sair do velho homem na direção do novo homem, cuja história já começou em mim pelo batismo, pela fé. Mas eu preciso avançar. O que importa, portanto, irmãos e irmãs, não é o tanto que eu sei de Deus, de religião, da fé, do catecismo, do código de direito. O que importa é que, de fato, a minha vida, a sua vida, a nossa vida esteja construída na direção de Cristo, segundo Cristo, alimentando em nós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Há um teólogo famoso
que muitos dos estudiosos de teologia conheceram, chamado Karl Rahner. Ele falava do que ele chamava, na sua teologia, de cristãos anônimos. Gente que talvez por algum motivo nunca ouviu falar de Cristo e talvez nunca ouvirá falar de Cristo, mas que vive ou pelo apelo de consciência, ou pelo meio, ou pela formação que receberam, vivem como Cristo, mesmo sem tê-lo conhecido. Esses também estão no horizonte da salvação. O concílio diz que Deus tem formas que só Ele conhece de salvar a todos. A nós que sabemos disso, Ele salva pela via da igreja. A igreja é a casa de salvação, o lugar de salvação, instrumento e sinal de salvação. Mas para aqueles que por algum motivo não conheceram o Evangelho, não conheceram a igreja, mas estão pelos meios que só Deus conhece, também no caminho de Jesus, mesmo sem conhecê-lo, estes também estão no caminho da salvação. Esses são aqueles que disseram não conheço, mas disseram e estão dizendo sim a Jesus no modo como constroem as suas vidas. Então, que a nossa Eucaristia de hoje nos ajude a, ouvindo a palavra e comendo do pão, nos colocar como aqueles filhos que dizemos sim e fazemos aquilo que corresponde a este sim. Porque sabemos que o sentido da nossa vida passa por Jesus e não queremos viver nem morrer sem Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e